Graça e paz a todos os irmãos, em nome de Jesus, amém? O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Graças a Deus. Vamos orar, né? Mais um reforço. Pedir, Pai querido Senhor, nós estamos aqui na tua presença e a única coisa que reconhecemos verdadeiramente é que nós dependemos de ti. Não há nenhuma virtude em nós mesmos que venha, Deus, engrandecer-te, se não for o Senhor agir através de nós. Por isso eu peço-te, Senhor, em nome de Jesus, que fale aos nossos corações. Deus, traz a tua palavra, que é viva e eficaz, para penetrar em nossos corações e, Deus, nos ajudar neste dia a crescermos mais em ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero ler aqui o Salmo 19, né? O Salmo 19. Graças a Deus, sejam bem-vindos a todos, né? Aqueles que estão em casa também, que Deus os abençoe. E nós vamos ler o Salmo 19. Salmo 19 é fantástico, né? Nós sabemos que é um salmo que fala da grandeza de Deus. Mas não só da grandeza de Deus. Fala da misericórdia de Deus, da bondade de Deus em se revelar a nós. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como o noivo que sai dos seus aposentos, e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Versículo 11 diz: além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. É um salmo tremendo, maravilhoso, revelador, eu acho fantástico. E aqui quando fala os céus declaram, proclamam, há um comentário do C.S. Lewis, ele diz que esse salmo é um dos mais lindos, das mais lindas poesias, né, entre os salmos. Ele é tremendamente poético. E o ponto de vista cristão é que mais claramente resume a doutrina da revelação no Antigo Testamento. Nós podemos ver aqui esse salmo dividido em três partes. Primeiro aqui, do versículo 1 ao 7, ao 6, é uma revelação geral de Deus, o Criador, né? Então mostra sobre a natureza, o mundo, e toda a natureza fala sobre Deus, fala sobre um Criador.
Então, nós sabemos que, quando olhamos a beleza do mundo em nossa volta, nós sabemos que há um Criador atrás de tudo isso. E isso não é somente nós. Uma pessoa que não tem conhecimento de nada, ao olhar a natureza, vai perceber imediatamente que há algo além disso. Não é verdade? Isso é maravilhoso. Mas também aqui do versículo 7, né, o salmista muda aqui a ideia rapidamente e fala sobre uma revelação especial. Né? É uma revelação especial, é a comunicação escrita de Deus para um povo, para Israel. Então fala sobre a lei do Senhor é perfeita, ele começa a falar sobre essas características benéficas da lei do Senhor para o ser. E depois temos a parte final aqui, que é a revelação de Deus como o Redentor. Deus revela sempre em forma geral. É assim chamada porque é feita a todas as pessoas, em todos os lugares, em testemunho dado pela natureza de que há um Criador. É uma revelação contínua e universal, em todas as épocas. É um meio que Deus usa para mostrar que há um Criador. A imaginação do salmista aqui mostra, até fala do sol, o percurso, como noivo, né? Desde o ocaso. E nós, a palavra de Deus diz que aqueles que estão firmes no Senhor é como a luz da aurora, que vai crescendo até se tornar dia perfeito. Então, o processo da palavra e do conhecimento de Deus, ele é progressivo. E Deus quer que nós, né, cresçamos nisso. Então, aqui a palavra de Deus, em Gênesis 1, diz que, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra de Deus diz isso. A palavra do Senhor, diz o Salmo 33, que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos deles, pelo sopro da sua boca. Pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Então Deus ordenou. O interessante é que muitas pessoas acham que isso foi, né, um Big Bang, uma explosão ou algo casual. Né? Muitas pessoas têm essa ideia. E o conceito de Deus, existe vários. Né? E nós podemos ver isso com relação ao panteísmo, deísmo, né? E muitas religiões. Né? Bahaísmo, por exemplo, eles acham que Deus é como se fosse uma luva cheia, né, de ar, e aqui são os seres humanos. Cada um que murcha, volta para o... Né? Deus é isso, é uma energia que está aí, mantendo-nos todos vivos. Quando nós morremos, voltamos a essa energia. Né? Que é impessoal, não tem noção de nada, pronto. E a maioria das pessoas, hoje em dia, se vai conversar, se é incrédulo, eles creem na ideia de que Deus é só uma energia. Nós não podemos ter um relacionamento pessoal com Ele. Mas sabemos quem nos criou. Né? Como é que o Deus que criou os ouvidos não ouve? O Deus que criou a língua não fala? Né? O Deus que criou os pensamentos não pensa? Como é que pode ser isso? Isso é impossível, não é verdade? É interessante, se nós pensarmos na criação da Terra, a Terra, o local onde ela está, né? Nós não temos nenhum outro planeta tão adequado para a vida humana como a Terra. Agora, Elon Musk está mandando sondas para Marte, procurando ver se ali há como habitar o ser humano. E eu lembro do Carl Sagan, que era um presidente da NASA, ele influenciou a NASA a gastar bilhões para viajar até Marte, porque sabia que ali iria encontrar seres, né? E então a primeira sonda, quando pousou, estava lá a NASA, todos assistindo, né, eletrizados, porque quando a NASA começasse a mandar as primeiras, aquele robozinho mandasse as primeiras imagens de Marte, eles iam contemplar logo um ETzinho lá verde, acenando as mãos.
Meu, e só terra vermelha, sequidão pura. E houve ali uma quietude, um emudecimento na NASA, coisa impressionante, porque foi uma frustração, né? Os bilhões de dólares gastos, achando que ia encontrar uma esperança de fuga deste mundo para um outro. E Elon Musk está fazendo isso hoje em dia, né? Só que a gente sabe que a Terra, onde ela está, é adequada para o ser humano. Até esses 23 graus de inclinação do eixo da Terra é próprio. Porque se ela tivesse reta, essas geleiras descongelariam e todos nós estaríamos aí, ou morando em barcos, né? Ou tentando viver debaixo d'água. Porque essa é a realidade que iria acontecer. Então, até essa inclinação de 23 graus. Diz, né, um cientista em Morris que isso aconteceu depois do dilúvio. Então, depois do dilúvio, veio um vento norte, o eixo da Terra, né, se moveu com todos os movimentos das placas tectônicas. Era Pangeia antes disso, e depois deslocou para os continentes, porque as fontes dos céus caíram, as fontes debaixo da água subiram e alagou a Terra toda. Muitas pessoas não creem no dilúvio universal, mas segundo a ciência, houve um dilúvio universal. Há vestígios de seres marítimos em picos de montanha, como também em pleno deserto, que seres que viviam só no mar. Então há evidência de que houve um dilúvio universal. Mas as pessoas estão à procura. Né? Nós pensamos, se a Terra estivesse mais perto do Sol, alguns quilômetros, imagina o que aconteceria. Vamos pensar que se essa inclinação, né, desses 23 graus, no lado leste do universo, nossa Via Láctea, se a Terra permanecer só aí, sem fazer o ciclo de translação, todos nós morreríamos de calor. E não teríamos como ter plantações, não teríamos como viver. Imagina quantas pessoas morrem por 3 meses de calor aqui na Europa, pela alta temperatura. Então, observe se mantivesse um verão constante, como tem aqui na Europa. Isso acontece, né, no mundo todo. Essas diferenças, se permanecessem, estaríamos em maus lençóis. Então, a dificuldade de viver. Aí eles querem ir lá para Marte, que tem uma translação elíptica, né? E chegam a certa altura do ano, é 140 graus negativos, né? E outra parte mais quente, 22 graus. Agora você imagina, nossa Terra está a 140 milhões de quilômetros do Sol. Marte está a 227 milhões de quilômetros do Sol. Agora imagina se a Terra tivesse 227 quilômetros do Sol. Teríamos como viver ali? De forma nenhuma. Então nós podemos ver que Deus fez as coisas perfeitas para nós. Essa é uma coisa interessante. Imagina o seu corpo humano. Né? O Pedro estava falando sobre o sistema digestivo. Quem é que dá ordem para que todos os processos de assimilação e de destruição do que você come? Você apenas tem que manter o seu corpo e responder os seus impulsos. Você tem sede, você bebe água. Não é verdade? Mas quem é que vai processar toda a irrigação e refrigeração? É o próprio corpo. Você respira? Quando é que você levanta de manhã e liga um botãozinho, fala, agora vou começar a respirar? Isso acontece sem você imaginar, pensar. O pulsar do coração. Não é? O meu coração pulsa uma média de 70 pulsações por minuto. 4.200
pulsações por hora. Imagina, eu tenho 100.800 batidas por dia. 3.024.000 batidas por mês. 36.288.000 batidas por ano. E eu estou com 70 anos. Tem 2.540.160.000 batidas até hoje. Que coisa fantástica. Agora pergunta, quando foi que eu dei ordem para o meu coração bater? Quando que eu levantei e falei, olha, coração, hoje você tem que bater. Deus fez as coisas perfeitas, meus irmãos. Estamos habitando aqui num corpo fantástico, sem pensar sobre as linfas, né, sobre a circulação sanguínea, pensar sobre a purificação, a osmose da célula e tantas outras coisas que acontecem em nosso corpo, sem nenhuma interferência do nosso ser humano que habita nesse corpo. Deus é perfeito. Amém? Que maravilha! Você já pensou quantas vezes seu coração bateu durante a sua vida? Eu fiz essa soma aqui, ó. Eu falei, 72 bilhões, 540 milhões de batidas. E eu nunca falei com ele nada. Então Deus é maravilhoso. Aqui vemos a revelação de Deus geral. Qualquer pessoa que pensa. Aí as pessoas pensam na casualidade. Às vezes pensa que aquela ameba que estava lá mexendo no princípio, alguns creem que estava mexendo na água ali, com o balançar das ondas, bateu numa rocha, nasceu ali um caroço naquela ameba, daqui a pouco ele transformou no olho. Né? Epa, estou vendo com o olho aqui. Aí, de repente, desse lado ele não via, bateu na outra rocha. Epa, nasceu em outro olho. Aí veio uma onda, jogou lá ele na terra, aquela ameba na terra, e ela desesperada para voltar para a água, não conseguiu, aí saiu um braço, saiu outro. As pessoas creem nesses absurdos. Deus criou todas as coisas de forma ordeira. Nós temos apenas que manter. A Débora estava falando sobre o café, ela descobriu que uma dose a mais à noite, ou frequente, já vai alterar o organismo. Já não vai dormir como deve ser. Então ela descobriu que faz um engano ali ao corpo por um tempo, não dando café, e de repente ela vai lá e toma o café. O corpo não dá para assimilar aquela dosagem de cafeína, aí ela continua a dormir bem. Por quê? Está tomando menos e não está causando dano, e nem vícios, nem hábitos errados ao corpo. Se nós passamos mal e temos problema em nossa vida, muitas vezes são maus hábitos que submetemos o nosso corpo. E levamos à escravidão. E isso é em todo sentido. É gulodice, é bebedice, é tantas outras coisas que quebram as regras. E daí estamos em maus lençóis e problemas. Às vezes as pessoas pensam no acaso como se fosse um tufão, vem um furacão passando por um monte de sucata, e de repente o furacão passa e ali aparece uma limusine zerada. Né? O acaso é assim. Então, nós temos a lei da termodinâmica, a segunda lei diz que a ordem não caminha a mais ordem. A ordem caminha a desordem. Tudo que está organizado hoje, amanhã está desorganizado. Tudo que está novo hoje, amanhã está velho. Essa é a lei. Então não há como pensarmos que as coisas vão melhorar. E o único que pode reverter isso é Deus, pelo seu poder. Então, porque o pecado, a degradação, a corrupção veio ao mundo. E é necessário
ou a intervenção do Criador para reverter toda essa ordem. E nós sabemos que enquanto estamos vivendo aqui, o nosso corpo, apesar de ser maravilhoso, quando você vê como funciona, os anticorpos e os glóbulos vermelhos e brancos, as funções, né, a oxigenação das células, tudo isso, você fica maravilhado. Que Deus maravilhoso. Mas você pode e sabe que ele vai envelhecendo. E muitas pessoas não explicam como é que as células multiplicam e desde pequeno a gente vai envelhecendo. As células têm a capacidade de regenerar. Eu estava mexendo com a maquita e de repente eu fui pegar aquele disco que eu ainda não tinha parado e pum, arrancou um pedaço do dedo aqui, do meu dedo. Olha, eu não dei ordem, não fiz nada. Foi regenerando sozinho as células. Está cicatrizado, né? Está aqui novamente. E eu fico maravilhado como Deus faz as coisas de forma tremenda. Se nós cuidarmos, vamos estar bem. É interessante. E aqui nós vemos alguns conceitos de Deus, né? O Deus é energia, o panteísmo diz que tudo, Deus é tudo que está em tudo. Deus está no banco, está na parede, está né? Deus está em tudo. Deus é tudo. Panteísmo é uma situação, é uma coisa não muito normal. Porque daqui a pouco as pessoas estão conversando com o banco, né? Estão conversando com a parede. Minha mãe, às vezes, costumava sair, né, vendo as plantinhas dela e começava a falar com as plantinhas. E eu falo, mãe, ó, se ela responder, repreende, em nome de Jesus. Porque, claro, nós temos o costume de tentar comunicar, né, com os seres. Mas é engraçado, um dia eu estava na Inglaterra, né, eu estava em Londres, uma mulher falando com o cão. Eu já disse para você que ali não é, tá? E não sei o quê, não pode fazer isso. Já falei, é melhor se ela ladrar. Porque o ser humano quer mudar as coisas, o ser humano quer fantasiar. E então tudo isso é falta de conhecimento, falta de entendimento. E Deus, através da palavra de Deus, o salmista, depois de falar das grandezas de Deus, ele, no versículo 7, ele começa a mostrar a necessidade de ter a revelação direta de Deus. E como é que Deus fez isso? Através da escrita. Através da escrita. Deus começou a comunicar verbalmente, evidente, só que a população vai crescendo. Enquanto eu tenho uma família de 10, 20, 30 pessoas, eu posso falar com elas e reunir. Mas, de repente, elas começam a mudar, a afastar, eu tenho que arrumar outro meio. E então Deus vai me dar a capacidade, inteligência de poder fazer com que as coisas aconteçam. Desde os sumérios, né? A comunicação, cuneiforme, né? E depois vem para frente Moisés, através dos papiros, né? Escrevendo para poder comunicar a pessoas, a grandes números de pessoas, para que lessem e essa mensagem fosse transmitida. Depois vem os pergaminhos, e hoje temos os livros, porque hoje é impossível, né, graças a Deus pela internet, né, que hoje podemos comunicar para o mundo praticamente todo. Então Deus vai dando capacidade ao homem e recurso para que ele possa transmitir e comunicar e viver como uma sociedade. Então, a palavra de Deus foi um meio de Deus transmitir os seus valores, os seus princípios, né? E trazer conhecimento ao povo. E aqui o salmista começa, a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. Então, o primeiro ponto que o salmista mostra é a necessidade de uma restauração da alma do ser humano. A alma confusa, a alma que não tem um conhecimento pleno da verdade, a alma que realmente está perdida, desorientada e precisa dessa manifestação.
do poder de Deus na sua vida. E ele fala que o testemunho é fiel da sabedoria. Ela não só restaura a alma para uma consciência da verdade, né, mas também da sabedoria. Então aqui ele mostra que, tanto no Velho Testamento, as excelências da lei são descritas em perfeito paralelismo, né? Ela revigora a alma, torna sábios os inexperientes, dá alegria ao coração, traz luz aos olhos, claro, entendimento. Então os olhos precisam da luz para enxergar, mas aqui está falando da luz da palavra de Deus. O salmista em Salmo 119 diz: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação, cada dia os teus mandamentos me fazem mais sábios. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado a vida. A vida tem que ser transmitida pelos preceitos do Senhor. Então a palavra de Deus vem aqui ocupar uma revelação especial. E Deus escolheu um grupo de pessoas, os judeus, através de Moisés, né, através dos semitas, de Abraão. Então nós vemos assim que Deus então começa a trabalhar com pessoas para que elas transmitam a verdade dele aos seus descendentes. E isso está acontecendo hoje, né, através da palavra. Estamos transmitindo essa verdade a outros. Mas nós podemos ver aqui que Deus escolheu uma nação porque ele tinha um propósito também de trazer o Messias. Porque a Bíblia, desde o início, de Gênesis, até a vinda de Cristo, ele fala do Messias. Gênesis 3,15, depois ele fala com Enoque, depois ele fala com Noé, depois ele fala com Abraão, depois vai falando com outros profetas, de que o Messias haveria de vir, o Redentor, o Salvador. E isso é que o salmista começa então a desenvolver. E aqui, pela natureza, os homens passam a ser responsabilizados pela sua indiferença às revelações que Deus traz. Em Romanos 1,20 diz: pois os seus atributos de Deus, atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Em Hebreus 11,3 diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que é ele que galardoa aqueles que o buscam. Esse galardão nós sabemos que é a bênção da salvação. A bênção da salvação. Então é Deus que traz esse benefício àqueles que buscam a ele. Né? Isso é maravilhoso. Deus é criador. Deus é criador dos céus e da terra. Não simplesmente ele modifica. Os seres humanos, tudo que o ser humano cria é de matéria já pré-existente. Não há nada que o ser humano inventa. Ele simplesmente pega algo, junta e forma peça. É como um aparelho de som, uma guitarra, ou um teclado, ou uma peça eletrônica. Ele vai usando. E hoje, claro, está bem evoluída. As bandas que são enviadas, essas mensagens, fotos, ela existe já. Né? Já está aí, são bandas largas, bandas estreitas. E os técnicos acabam conhecendo e sabendo como usar isso. Mas tudo já é existente, o homem apenas está usando. Deus é o único que tem a prerrogativa de criar do nada. A palavra, né, criar, que vem lá do hebraico, é do nada. Deus dá ordem e vem existir. E só Ele pode fazer isso. Nenhum ser além dele pode fazer isso. Então isso é maravilhoso. E nós sabemos que o Criador, Deus, que criou o céu e a terra, ele não depende do universo. O deísmo, eles creem que Deus é um Deus que criou o mundo,
deu corda, igual um relógio, não é? E foi para outro lado e está no universo e criando outro mundo. E assim vai. Isso também é um absurdo. É um absurdo. Porque Deus é um Deus que intervém. E nós estamos vendo isso desde Gênesis, desde 6.000 anos atrás, até hoje. Estamos vendo Deus intervir na história da humanidade. Ou pessoalmente, ou enviando os seus emissários. Então Deus está fazendo isso. E nós vemos aqui na parte, né, que o temor, ele começa a falar, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E são mais desejáveis. Por que que são desejáveis? Porque produz vida. Porque não há nenhuma outra leitura na nossa vida que fazemos que não venha trazer a nossa realidade como a palavra de Deus. Por que que a palavra de Deus é tão forte, tão forte? Por que que os países ditatoriais proíbem a palavra de Deus? Porque o indivíduo que lê a palavra de Deus, que assimila os seus princípios e conhece a Deus, ele está livre. Ele já não se submete mais a nenhuma mentira e engano. Então, uma pessoa que conhece a verdade dificilmente será controlada e manipulada. Isso é tremendo. Por isso que Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo diz que Deus, que tem, ele só, a imortalidade e que habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, o qual seja honra e glória para todo sempre. Então nós, seres humanos limitados, queremos, né, fazer Deus a nossa medida, a nossa maneira de ver. Então somos tão limitados que muitas vezes queremos adequar Deus ao nosso mundo pequeno. Não é assim. Nós temos que buscar a Deus e saber o que Deus quer de mim. Stanley Jones diz isso: sei que existe um Deus e eu tenho que concordar com Ele. É isso. Na sua palavra, eu tenho que concordar com Deus em tudo que Ele diz, tudo que Ele fala, tudo que Ele ensina. E é aí onde eu tenho a vida. Graças a Deus. Nós vemos aqui sobre essa revelação pessoal. Além disso, de todas essas coisas, da revelação geral que Deus dá pela natureza, pela manifestação da palavra dele, mostrando quem ele é, um Deus que tem ordem e decência, um Deus que tem princípios. Senão ele não traria os mandamentos para os seus. Um Deus que tem coisas tremendas, como mandar um projeto de uma arca para salvar uma família, um projeto de um tabernáculo para celebração. Deus deu para o homem, e o homem fez com que isso se tornasse realidade. Mas é Deus. O salmista agora fala de si mesmo e expressa sua própria aspiração espiritual como servo de Deus. Ele ora por perdão e por santificação e conclui com uma oração. Essa oração aqui, que foi lida logo no início, repetida por nós e por quase todos os pregadores de toda a vida, eu gosto, né? Diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, né? Rocha minha e redentor meu. Então a rendição do salmista é que temos que nos render a Deus. Temos que nos render aos seus princípios, à sua palavra. E aqui nós vamos ler alguns versículos. Em Isaías 55, como nós precisamos de Deus, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em Coríntios, 1 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano daquilo que Deus tem reservado para os seus.
Então nós sabemos que precisamos de Deus para conhecê-lo. Nenhum ser humano por si só vai conhecer a Deus, a não ser que ele se revele. Deus está vivendo muito acima das nossas capacidades. E nós precisamos de Deus. E ele chama, em Isaías 1, ele fala: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que são vermelhos como a carmesim, tornar-se-ão como a lã. Isaías 1,18, ele está falando isso. Vinde e arrazoemos. É como se chamasse para um tribunal. E discutissem ali quem é que tinha razão. Eu vou te mostrar que eu tenho razão. Então Deus está mostrando aqui que o plano dele, o propósito dele é melhor do que qualquer imaginação humana. E ele está chamando você, chamando a mim, para que nós arrazoemos com ele e entendamos que ele tem o melhor projeto para a nossa vida. E ele diz que a alma que pecar, essa morrerá. E ele começa a estabelecer alguns princípios, que cada um responderá pelos seus próprios atos, né? Que o justo ficará, a justiça ficará sobre o que é justo, a impiedade ficará sobre o que é ímpio, o pai não levará a pecado do filho, nem o filho do pai, cada um responderá diante de Deus. E ele diz no versículo, né, de Deuteronômio 30, 19, o céu e a terra eu tomo hoje como testemunho diante de ti, e que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivais, tu e a tua descendência. Então a escolha que Deus coloca diante de nós é bênção e não maldição. Deus quer que nós escolhamos os seus caminhos. São mais altos, mas Ele nos leva aí. Ele quer revelar pelo seu Espírito Santo esses caminhos mais altos. Ele quer nos abençoar. Porque também Cristo, uma vez, pelos pecados, morreu. O justo morreu pelos injustos, para levar-nos a Deus. Então Deus enviou o seu Filho para nos levar até Ele. Porque Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele. E foi para isso que Ele nos fez. Para vivermos em comunhão com Ele. Porque Jesus Cristo, o que Jesus Cristo espera de você hoje? É que você crê nele e você vai ser salvo se você não tem Jesus no coração. Então o plano de Deus é isso. Há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas o final é caminho de morte. Nós podemos fazer planos mais bem elaborados possível, mas se nós não tivermos uma palavra de Deus com relação a isso, não vai dar em nada. Não há nada que eu possa fazer com as minhas capacidades, os meus meios, para alcançar algum mérito diante de Deus. É Deus que providencia tudo para que eu seja salvo. Ele deu o seu Filho ali na cruz do Calvário. É interessante que ali junto tinha um criminoso, ou dois prisioneiros criminosos, e um se arrependeu. Vamos supor que ele ficasse ali, ou que se ele não fosse preso, ficasse na prisão, ou se não fosse crucificado e ficasse na prisão, ele ia continuar sendo assassino, ou ele ia continuar sendo malfeitor, transgressor. Ou se ele não aceitasse Jesus, não reconhecesse em Jesus o Salvador, talvez ele iria morrer e ia para o inferno. Mas, por incrível que pareça, uma pessoa que era criminosa, estava ali pendurado na cruz, e naquele momento reconheceu em Jesus Cristo o Senhor e Salvador da sua vida. Foi o primeiro a entrar na glória com Jesus. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A única coisa que temos que fazer é reconhecer em Jesus Cristo o nosso Salvador e Redentor. E ele disse que quem há que possa discernir as suas próprias faltas?
E o salmista fala: absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Qual é a grande transgressão? Recusar aquilo que Deus nos oferece gratuitamente em Cristo Jesus. Amém? Daí então podemos falar a Deus que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, porque eu já estou na presença dele e vou reconhecê-lo como rocha minha e redentor meu. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por tudo que tens feito, Senhor, na nossa vida. Obrigado pelas revelações. Deus, obrigado por tantos benefícios que o Senhor traz à nossa vida, ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito, à nossa alma, Deus. Ó Deus, como é bom reconhecer que somos pecadores, mas que temos um Deus bondoso, misericordioso, que enviou Jesus Cristo para levar sobre si mesmo todos os nossos pecados, nossas dores. E ali ao morrer na cruz diz: está consumado, está pago, está quitado o preço da morte, da vida, né, de todos esses seres humanos. E qualquer um hoje que desejar a vida eterna, está ali aberto o caminho. E eu tenho esse livre arbítrio para escolher o caminho certo. Do contrário, estarei sempre preso, sempre escravo. Obrigado, Senhor, porque nos deste a liberdade e a capacidade de reconhecer o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Toma-nos em tuas mãos, toma cada vida nesse lugar em tuas mãos. O Senhor continue revelando, Senhor, trazendo alegria e gozo no coração. Deus, pela vida maravilhosa que tem nos dado, pelos benefícios do Calvário que nos tem alcançado a cada dia, pela segurança de vida eterna que temos em Cristo Jesus. Saber que tem um Deus que é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Saber que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Saber que somos novas criaturas. E se nós estamos em Ti, Senhor, somos novas criaturas de verdade. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo em nossa vida. Obrigado a Deus por cada vida aqui presente em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Muita paz no coração. Fique com Deus. E nós queremos falar, também avisar. Amém. Não sei se está... Concluímos. Que Deus abençoe os que estão em casa, né? Tenham um domingo feliz. E nós queremos